Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começa aqui mais um vídeo e curiosidades desse mundo LGBTQIA+, e o meu mundo como mulher trans. Eu venho trazer para vocês aqui muita coisa legal, muita coisa bacana. Veio tirar dúvidas, veio contar um pouco da minha história, da minha rotina. E é isso, gente. Se você gosta do meu vídeo, gosta de conteúdo como esse, de mulheres trans, mundo LGBT, esse mundo colorido, maravilhoso, você está convidado a seguir aqui o meu canal e já curtir, compartilhar, fazer todos aqueles, né, aqueles tramitezinhos para vocês poderem ficarem aí antenado comigo aqui. Bom, vamos lá no meu vídeo. Não tem corte, meus vídeos já são assim diretão, para vocês já ficar sem enrolação, sem vinheta, para nós poder engrenar e vocês já entenderem tudo sobre o vídeo. Mas fiquem até o final, tá? Vou pedir para vocês ficarem até o final, para vocês me ajudarem aí no engajamento do canal. Bom, gente, hoje eu vou falar para vocês quais são as cirurgias que eu tenho no meu corpo, sendo uma mulher trans. Eu não tenho muitas cirurgias, tá, gente? Eu não tenho muita cirurgia. Eu comecei minha transição, eu tinha 13 para 14 anos de idade, eu comecei já a fazer a minha transição. Então eu não passei pela puberdade, porque quando começou a puberdade, eu já comecei iniciando o tratamento. E também comecei já a fazer todo o que precisava para fazer a transição. Mas ao longo dos anos foram se passando e eu senti necessidade, né, de que precisava de mais coisas, né, no meu corpo, aqueles babados que vocês sabem que a gente fica, né, toda mulher gosta de uma cirurgia, gosta de uma plástica. E aí foi quando eu coloquei o meu silicone nos seios. Eu tenho silicone nos seios, tá? Eu tenho uma prótese polietana de 350 ml. Essa prótese eu coloquei faz uns anos já, que eu coloquei ela, inclusive já tá na época de trocar, mas ainda não tenho cash, não tenho money. Vou esperar mais um pouco, mais pra frente eu troco. Ainda ela está boa, está perfeita, não deu nenhum problema. Embora eu já tenha ela há mais de 10 anos. Mas ela está em perfeitas condições. Não vou mostrar aqui pra vocês porque o vídeo não permite. Mas ela tá ainda assim, inteira, tá? Então eu não irei trocar nada agora. E também, eu também tenho cirurgia nos meus glúteos. Sim, no meu bumbum eu tenho silicone. O silicone que eu coloquei nos meus glúteos são silicone industriais e infelizmente se for industrial, coloquei. Mas eu não vou falar desse assunto agora, sobre esse silicone, tá? Mas o que eu posso falar das minhas cirurgias, que foram que só foram duas que eu fiz. Eu não fiz nada, não mexi nada no meu rosto e também não fiz nada mais além de eu ter feito somente a cirurgia de seios, das mamas e também dos glúteos. Quando eu fiz primeiro, eu fiz os dos seios, né? Porque não dá pra fazer tudo de uma vez. E aí eu preferi fazer a cirurgia dos meus seios, colocar a primeira prótese. Gente, é uma coisa assim maravilhosa, porque quando a gente realiza esse sonho de colocar o silicone, a gente se vê numa outra situação, porque quando a gente tá sem, eu tomava hormônio, eu fazia todos os babados, tinha que fazer os tratamentos, terapia, mas o meu seios, meu peitinho ficava muito pequeno e eu não gostava. Eu queria ter algo maior, mais avantajado, porque eu queria colocar uma sopa, umas blusinhas, e ficasse assim um decotinho, sabe? Uma coisa assim mais aparente. Com o hormônio, somente com o hormônio, não ficava. Tem algumas meninas que tomam, que tem uma genética boa e acaba o seio se expande bastante com tomando hormônio. Mas não foi isso no meu caso. No meu caso, deu assim bem pouco, sabe? Deu uma pelezinha, ficou assim, bem pequenininho, sabe? Então eu não gostei e aí não gostava daquela situação, falei, vou pôr e acabei colocando. E foi a primeira cirurgia que eu realizei, foi essa de colocar os seios. E depois os anos se passaram,
os anos foram se passando. E aí eu também fui sentindo necessidade, que eu queria um corpo melhor. E por que eu queria um corpo melhor? Porque a gente biologicamente a gente não nasceu com tudo, né? Com toda aquela forma. E embora a minha taxa hormonal já tinha um pouco a mais feminina quando eu fiz os meus exames, eu já tinha um pouco mais taxa hormonal feminina no corpo do que masculina. Inclusive, não tenho pelo nenhum no meu corpo, nem no meu rosto, nunca saiu por conta disso. E mas o meu corpo não era um corpo que eu achava legal, era muito magrinha, né? E era um corpo feminino? Era, só que era um corpo mais magro. E assim, eu não gostava, sabe? Eu não gostava, não achava legal o meu corpo muito magro. Se bem que eu acho meninas bonitas, magra. Só que cada um, tipo, nos outros, sabe? Pra mim, eu não me via assim. Eu acho bonita meninas magras, eu acho legal. Mas assim, pra mim, não fica legal. Não ficava legal. Então, o que eu fiz? Foi quando eu decidi a fazer as aplicações de silicone que eu tenho hoje no meu corpo, que é o silicone industrial, na época. E eu tive é, 4 aplicações, pessoal. Eu fiz 4 aplicações para ter o meu corpo. Eu não vou mostrar para vocês aqui porque não pode, né? Não dá. Mas ao longo dos vídeos vocês vão vendo. Depois, um dia ou outro, eu vou fazer um vídeo para vocês verem como é. Algumas pessoas que me seguem aqui devem me conhecer já. E depois eu vou mostrar pra vocês com roupa, né? Um jeito mais fácil de não banirem meu vídeo. Aí eu fiz 4 aplicações. Na época eu era bem imatura e também não tinha muito conhecimento com as coisas, nem sabia que era prejudicial, que era. Assim, a gente sabe. Opa! Gente do céu! Ai, vamos lá. Nada vai me impedir de desgravar. Tava aqui na janela, caiu. Então, quando eu coloquei, não tinha muito aquela orientação de pessoas, né? Não tinha pessoas que pudessem me orientar. Então, assim, eu vivi um momento onde que eu tive que aprender tudo sozinha. E aí foi quando eu coloquei na vaidade, né? Coloquei a primeira vez, daí eu coloquei um tanto, só que daí aquele tanto não foi suficiente, por quê? Porque eu gostei e falei, não, tá bem, só que eu quero um pouco mais. E aí eu coloquei um pouquinho mais a segunda vez. E aí o tempo passou, vai e volta, a gente vai vendo aqueles corpos belíssimos, aquelas coisas, toda ilusão, né, de que, ai, precisa ter um corpo, né, mais avantajado e tudo mais. Veio a terceira vez e que eu bombei. Aí ficou 3 vezes. Aí eu fiz todo o meu corpo. Só que depois, a quarta vez, foi aquele negócio de reparo, gente, sabe? Aí faz um reparinho aqui, um negocinho ali, um babadinho aqui, sabe? Aqueles negócios assim, de fazer reparos. E nessa de reparos, foram para 4 vezes que eu fiz as aplicações do meu corpo. E hoje eu considero o meu corpo um corpo. Gente, pera, deixa eu só arrumar aqui. Ver se não cai de novo, né? Eu gosto muito do meu corpo. Eu não vou mentir pra vocês que eu não gosto, porque eu gosto. Mas assim, tá babado. Eu gosto, só que assim, eu não falo pra vocês que eu não vou indicar pras meninas, porque não é indicado, né? Na época que eu fiz, gente, eu tô gravando aqui perto da janela, como sempre, e esse vento aqui deixa o cabelo da gente mais Beyoncé. Então, quando na época eu fiz, eu não tinha muita orientação. Nos dias de hoje tem bastante orientação. Então, assim, eu não vou falar muito sobre o silicone, porque não é a intenção do vídeo, mas também eu vou falar um pouquinho que não é indicado, né? As meninas que vão fazer hoje já tem mais orientação do que eu na época não tive muita. Então, assim, nos dias de hoje eu não colocaria, tá? Já coloquei. Tá bem o teu corpo? Tá, nunca me trouxe problema nenhum. Graças a Deus eu cuido do meu corpo. E nunca me trouxe nenhum problema, nenhum mesmo.
tá? E eu sei algumas coisas como cuidar também do corpo, da circulação, do sangue, da alimentação. Tudo isso também ajuda, né? Porque a gente tem uma coisa estranha no corpo e a gente precisa cuidar do corpo para não virar, né, aquela coisa assim, né, uma abutre, né? Porque senão você vai virar um junta silicone, junta gordura, junta um monte de coisa, você vira um leitão. Então, o que que eu fiz? Eu fiz essas duas cirurgias, que foram nos seios e também no corpo. E nessa já fazem 10 anos que eu tenho o silicone. E se eu pretendo fazer mais alguma cirurgia, eu, por enquanto, não pretendo fazer nada de cirurgia mais. Só esses dois, assim, eu digo no meu corpo, né? Futuramente, sim, futuramente eu quero remover o meu silicone, um pouca coisa do meu silicone. Eu quero remover um pouco, porque eu sinto que eu fico um pouco mais cansada. Para mim fazer academia, eu gosto de academia. E eu sinto que eu fico um pouco mais. Sabe, quando deixa o corpo mais cansado, porque assim é um peso a mais que tem no teu corpo, né? Então, quando a gente fala de silicone industrial, a gente fala de litros, tá, gente? A gente não tá falando de mlzinhas, não, de coisinha pouca, um copinho, dois, não. A gente tá falando de litros, tá? Então pesa. Eu tenho um corpo grande, bonito, porém tem as consequências também que eu vivo, né, do silicone, por conta de ele ser bastante e ser, né, algo que não é legal para pôr, né? Hoje em dia não se fala que isso é bom porque não é. Mas como já coloquei, já está no meu corpo, eu cuido do meu corpo, eu gosto do meu corpo, não vou mentir, eu gosto, né? Mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar para evitar ter problemas. E cirurgias, tudo pode ter problemas, tanto quanto nos seios, quanto você colocar silicone. É, claro que sim, o silicone industrial ele tem um risco a mais e não é o material adequado para o nosso corpo, né? Não é um material feito para pôr no nosso corpo, né? A gente colocou porque quem descobriu isso conseguiu e viu que deu certo, mas não foi feito para pôr no corpo, né? Como outros MPPA, né? Metacril, que esses são preenchedores que realmente foram feitos, criados para pôr no corpo humano, né? O silicone industrial não foi feito, porém dá certo porque as meninas colocam e aí, né? É todos aqueles comentários, aquilo tudo que você já sabe. Mas é isso, gente. O que eu tenho no meu corpo são dois tipos de silicone. Eu tenho a prótese e tenho o silicone industrial. Não tenho mais nada de silicone, de cirurgia, não tenho nada no meu rosto. E não pretendo fazer mais nada. A única coisa que eu quero fazer futuramente é algumas coisinhas assim, bem de leve, assim, no meu rosto, mas isso também eu vou trazendo pra vocês aqui futuramente. Eu não vou falar agora o que é, porque, né, não vem ao caso agora. Mas conforme o tempo for passando e as coisas foram acontecendo, lógico, eu vou trazer aqui pra vocês as novidades que eu pretendo fazer comigo. Gente, eu vou ficando por aqui, é isso. Eu vim tirar dúvidas de pessoas que me perguntavam muito, aí, as pessoas no privado, né, perguntam, me chamam. Ai, se eu que não conhece meu corpo perguntava se eu tinha silicone. Não resolvi fazer esse vídeo pra explicar pra vocês, porque todo mundo sabe, né? Fala mulheres trans, a gente já pensa em silicone, um corpo bonito, tudo mais. Então é isso. Vim trazer pra vocês aqui quantas cirurgias eu tenho e se eu fizer mais, eu venho aqui e falo pra vocês e trago aqui tudinho atualizado pra vocês. Gente, deixe comentário aí e me ajude deixando like. Comente bastante aí o que vocês acharam do meu vídeo, se vocês estão gostando do meu vídeo e da minha volta aqui pro YouTube. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!